muito pipi mole, muito pipi mole, o pipizinho dele bem mole. Vá o mais rápido possível numa nossa loja, por favor. Fala, seus mal diagramados. Muita gente ficou preocupada com a reunião que Jair Bolsonaro realizou nesta semana com embaixadores de mais de 50 países para tentar armar um golpe e desacreditar o nosso processo eleitoral, enquanto insinua que as urnas são fáceis de fraudar. Obviamente os gringos não acreditaram em nada que foi mostrado naquele PowerPoint tosco, mas depois dessa experiência, com certeza eles se arrependeram de terem estudado tanto para chegar a um posto diplomático como esse e agora terem que lidar com um desequilibrado que eles não costumam encontrar nem mesmo nos botecos dos seus países de origem. Afinal, um embaixador é preparado para passar por tudo: guerras, pandemia e até eventualmente ser vítima de um atentado, mas em nenhuma hipótese essas pessoas imaginaram que veriam um presidente fazer questão de marcar encontro oficial para destruir a reputação do próprio país. No entanto, é inquestionável que o Jair está sempre na vanguarda do atraso, é verdade, mas ainda assim vanguarda. Depois desse episódio de pura demonstração de desespero, o excrementíssimo pensou que colheria apoios e elogios daquela turma supostamente arrependida que vai votar 17 no sigilo. Mas nem mesmo esse povo conseguiu admirar a audácia de se esforçar para ser um pária internacional vinda do presidente. Abraham Weintraub, por exemplo, classificou o episódio como uma demonstração de fraqueza de um presidente com pipiozinho mole. Joyce Hasselman disse que Jair alugou o Congresso para continuar a governar e paga caro por isso. E Janaína Pascoal assumiu em áudio de Zap que o Brasil só piorou nos últimos anos. Além dessas confissões de que o Bolsonaro está cada dia mais isolado, teremos ainda Roberto Justus pegando o metrô pela primeira vez na vida, mas em Nova York. Vereador internacional Nicolas Ferreira de BH se prepara para virar o novo Paulo Coelho, entenda. E donos de lojas de eletrodomésticos copiam velho da van e se transformam em chacotas ambulantes em tempo integral. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. O STF tem dois malvados favoritos. Um é o Xandão, que não pensa duas vezes antes de providenciar uma tornozeleira eletrônica para adornar as panturrilhas de personagens que foram famosos em temporadas anteriores da série Brasil, como Oswaldo Eustáquio, Sarah Winter e Zé Trovão. O outro é Gilmar Mendes, um dos maiores frasistas do Brasil, desde a morte de Nelson Rodrigues e também do grande Milor Fernandes. Foi ele quem disse que o maior legado de Bolsonaro é ter colocado Sérgio Moro no ostracismo, e que prova inequívoca de que as urnas são fraudadas são a eleição de gente como Bia Kicis e Hélio Negão. Eu vou adiante. É essa mesma urna que elegeu Nelson Barbudo e Bibo Nunes e todos os familiares possíveis do presidente. Se fosse suscetível à fraude, certamente é por ser equipada com um software que privilegia os candidatos mais caricatos e burros do país. E na possibilidade de ser fácil fraudar, a verdade é que o próprio Jair não estaria alardeando essa história e ele mesmo tentaria direcionar os votos do Lula para ele na maciota, o que só é possível com voto em cédula e uma apuração realizada por milicianos. Como não existe essa probabilidade, o próprio Lula teve que explicar que a única possibilidade do excrementíssimo vencer é cometendo outro tipo de fraude, que consiste em espalhar fake news para destruir os opositores. Sem essa máquina de desinformação que admite uma manipulação tão simples que até o Carluxo consegue operar, não tem o que fraudar. Não aceite fake news. Não aceite mentira. Oh, cuidado com as mensagens que você recebe no seu zap. Cuidado com as mensagens que você recebe no seu celular. Porque se tem uma vez que a urna eletrônica permitiu que o roubo prevalecesse, foi em 2018, quando ele ganhou por conta da fake news nesse país.
Bolsonaro não reflete duas vezes antes de arranjar inimigos na política e trair quem já o apoiou. Até o momento, esse comportamento tinha trazido pouco ônus ao presidente, que tem a sorte de se aliar com muitos direitistas com aquela postura bovina de corno manso e tendência a se submeter a humilhações públicas como Magno Malta, Carla Zambelli e Damares Alves. No entanto, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, não topou interpretar esse papel e tem atuado como representante de peso da ala política conhecida como fascistas antifascistas. E o ápice dessa nova ideologia do pré-candidato ao governo de São Paulo pelo partido do noticiarista Roberto Boni foi durante esta semana, quando avaliou o fiasco do encontro de Jair com os embaixadores. Para ele, o ato foi um ensaio de um discurso de derrota e também da futura não aceitação dos resultados das urnas. Mais do que isso, nas palavras do ex-ministro, foi uma cena comprobatória sobre a flacidez da piroca presidencial. Admito não ter gostado da imagem mental que isso gerou, mas eu entendo porque ele tenha usado justamente esses termos. Weintraub tem conhecimento de causa para entrar em detalhes íntimos como esse, pois passou anos pendurado no pipiozinho encruado do Jair. E mesmo que ele não confirmasse essa suspeita nacional, o gasto anual do exército com Viagra já garante que não existe um milico imbrochável nesse país. Ele já está preparando um discurso por que ele perdeu as eleições. Essa é a minha impressão. A razão dele chamar os embaixadores é porque o Fachin foi falar com os embaixadores. E aí ele, sei lá, teve a brilhante ideia, quis ocupar o espaço, sei lá por quê. Então, talvez aí ele resolveu fazer isso aí, que não faz sentido mesmo o presidente fazer uma reunião para falar com os embaixadores. Mas a novidade para mim foi que caracterizou, porque das outras vezes ele estava com mais punch, ele estava com mais pegada. Não, por quê? Não sei o que lá. Ainda tinha aquela bravata, porque eu vou enfrentar e vou impedir e tal. Dessa vez ele estava realmente murcho, quase que pedindo, por favor, pô, eu sou um cara democrata, eu vou respeitar o resultado, mas, pô, não é justo. Muito pipi mole, o pipizinho dele bem mole. Joyce Hasselmann é outra abandonada na estrada pelo Jair, que não topou o papel de submissa e abandonou o governo, virando automaticamente uma opositora. A ex-jornalista de alta performance, que atuava na editoria de plágios da Veja, denunciou nesta semana que, além de querer desacreditar o processo eleitoral, Jair alugou o Centrão com pagamentos mensais. Prática que sai muito menos em conta do que alugar um triplex no Guarujá, ou mesmo aquele triplex que o Lula e o Xandão alugaram na mente perturbada do presidente, né? É o toma lá da cá que foi estabelecido pelo próprio Bolsonaro. Ele comprou uma base. Ele paga aluguel todo mês para essa base para ficar no governo. Então, é um presidente que paga aluguel para ser presidente. Se ele deixar a fonte secar, se não pagar mais o aluguel, ele já não estaria mais aqui, já tinha sido empichado há muito tempo. Então, ele vive com essa corda no pescoço porque ele mesmo pegou as raposas e levou para seu próprio galinheiro. Então, essas raposas o tempo todo fazem chantagem e querem arrancar um pouco mais de dinheiro. Vide o orçamento secreto. E agora eles estão querendo uma liberação de uma verba extra ainda antes da eleição. Eu não sei que tipo de golpe eles vão dar na lei eleitoral, porque isso não pode. Agora, entre o que não pode no Brasil e o que se faz, não há uma diferença assim tão grande, não há um abismo como deveria haver. Além da deputada federal Janaína Pascoal, também quer desvencilhar a imagem dela, a do capitão. Por quê? Continuar no barco do Jair até o fim aumenta as chances de puxar uma etapa em Bangu, né? Janaína? Oi, Matias! É aquela gritando como a bandeira? É aquela da bandeira, muito doida, muito louca, cantando Iron Maiden! Até que é parecida com a Natalie Merchant. Você acha ela parecida com a Natalie Merchant? Coitada da Natalie Merchant. Ou então a Alanis Morissette. Alanis Morissette também? Não, não. Elas são muito melhores que a Janaína Pascoal.
Falando na Janaína, ela pode parecer doida, mas perder a liberdade em prol do mito, ela não vai não. Em áudio vazado do WhatsApp, inicialmente, a nossa Vanessa Gerbelli do Shopee finge ser intelectual para dizer que lê veículos de comunicação de várias vertentes ideológicas. Eu acredito, de verdade. Deve ler a direitista Revista Oeste e a comunista Veja pelo bem da pluralidade. Olha, amigos, o pior cego é o que não quer ver. Eu não estou dando crédito para a imprensa que eu critico, até porque eu não critico ninguém, nem nenhum veículo em absoluto. Eu leio vários veículos de várias orientações e analiso matéria por matéria, da mesma maneira que eu faço com os projetos. Em seguida, com aquela voz pastosa de quem deu uma exagerada no Rivotril com conhaque, ela admite que muita gente se arrependeu e não deve votar no Bolsonaro depois desses 4 anos desastrosos. Olhem para suas famílias, para os seus amigos, ainda que sejam aqueles de quem vocês se afastaram, e avaliem quantos fizeram campanha para o presidente, votaram no presidente em 2018 e hoje dizem que não votarão. Vocês não precisam acreditar na imprensa que vocês tanto criticam. Olhem para suas famílias. Olhem para as pessoas do seu convívio. Sabe o que tudo isso representa no fim das contas? Pelas vias eleitorais, o Jair já era! Luciano Hang deve ter ficado muito triste nos últimos dias. Acontecimentos inesperados no segmento do comércio brasileiro fez com que o empresário catarinense ganhasse concorrentes de peso entre varejistas que topam passar vergonha no crédito, no débito e no carnê em prol dos negócios. Luísa Trajano, do Magazine Luiza, por exemplo, gravou vídeo implorando para que o pobre volte a comprar nas lojas dela e assuma aquele carnezinho gostoso cuja taxa de juros te obrigará a comprar um produto e pagar por 3. Com uma tristeza desesperadora no semblante, essa humilde senhora bilionária quase me convenceu a gastar o meu Auxílio Brasil num mixer ou numa air fryer. Só não caí na lábia dela porque faltou algum elemento cômico na montagem desse personagem para ser mais palatável. Talvez um terno verde e amarelo resolva. Então você que tem vontade de comprar um computador para o teu filho, uma televisão maior para assistir a Copa do Mundo, ou outras coisas, não importa o que, panela, tudo que brinquedo, é só você procurar uma das nossas lojas, procurar o vendedor, até mostrar esse filme para eles, que eles te compram. Olha, e vai ser no carnê. Lembra aquele carnezinho gostoso? Em prestações que você pode pagar e a gente ainda vai dar um descontinho no juro, tá bom? A gente aguarda vocês. Vá o mais rápido possível numa nossa loja, por favor. Já o empresário Ricardo Nunes, que compartilha o nome com o prefeito anônimo de São Paulo, se reinventou, virou coach e ensina como empreender em um canal de YouTube. A ironia no caso é que ele faliu a rede de lojas Ricardo Eletro, contraiu dívida de 2 bilhões e deu calote em 17 mil credores. Na real, não tem ironia se pensar bem. Coach de empreendedorismo do abstrato é sempre assim, falido e fracassado que jura poder ensinar o que ele mesmo não aplicou nos negócios. Tudo tem uma estratégia por trás que nós construímos. Então, toda a empresa era baseada nesse propósito, desde a compra até a venda. Então, a compra já pensava como que ele ia criar todos os bois de piranhas para que o meu posicionamento ficasse claro e o consumidor entendesse que eu tinha preço. E por último, e também menos importante, o comediante Nego Di, que teve a cara de pau de abrir um comércio com o nome Tá de Zoeira, especializado em vender eletrônicos por 1/3 do valor de mercado. Como parecia muito bom para ser verdade, era mesmo muito bom para ser verdade. Resultado, quase ninguém recebeu o que comprou, mas talvez estejamos sendo injusto com o gaúcho. A suposta loja que vendia supostos eletrodomésticos de propriedade do suposto humorista Nego Di pode ter sido a melhor piada que ele contou até hoje. Últimas unidades do ar-condicionado, tá? Já venderam mais de 3.000 unidades. Tô muito feliz. Últimas unidades, tá? Então quem não comprou seu ar-condicionado ainda corre. Graças a Deus deu uma movimentação que você não tem noção no site. Mas ele vai chegar, eu garanto que vai ser sensacional. Porque todo mundo que
tá desconfiando, tá rindo de ti, vai passar calor, enquanto tu vai estar com ar em casa, passando frio. Os vereadores do Brasil são subestimados, mas certamente se tornaram os políticos com maior potencial em algum momento de colocar o país em um conflito diplomático com a China ou a Rússia, do tipo que nem o Bolsonaro conseguirá concordar. Isso se acentuou depois que eles deixaram de trabalhar nas câmaras municipais tratando de temas políticos e passaram a agir como cacheiros viajantes, atuando de forma itinerante pelos Estados Unidos e Europa. O precursor deste novo estilo de verear é Nicolas Ferreira, de Belo Horizonte. Apesar de não conhecer o melhor caminho para se deslocar da Pampulha para Savassi, ele é presença garantida em jantares de Miami e manifestações anti-aborto no exterior. E como já tinha mostrado dotes artísticos ao tocar um folk gospel em Portugal, agora o cara pretende dar continuidade a essa faceta com o lançamento de um livro, isso mesmo. Mesmo sem ter nem entrado na fase de alfabetização no ensino fundamental. Galera, a gente trouxe mais de 200 livros ontem para poder vender aqui em São Paulo. Dá só uma olhada no que sobrou. Mostra pra gente, Pablo. O que aconteceu, Pablo? Acabou. Então, galera, graças a Deus tá saindo muito rápido os livros. Realmente a editora me mandou uma mensagem ontem que tá batendo recorde. E não é sacanagem, tipo assim, de estratégia de venda, não. Tipo, corra que o show vai acabar. Não, é porque realmente acabou já, inclusive. Um fenômeno político, atua na gringa, toca violão, escreve livro, mas vai perguntar pra ele o que o cara tem a dizer sobre a Copasa interromper abastecimento de água em 500 bairros da capital mineira pra ver se o vereador Mirim tem opinião formada. Nenhuma. Não são apenas os vereadores itinerantes que se destacam entre os brasileiros que visitam o exterior e passam vergonha. Os famosos e ricaços também se encaixam nesses termos, mas eles ajudam a formar um outro tipo de tendência. E vocês devem até ter tido um chefe que age assim. Trata-se da pessoa que nunca pisou no metrô, trem ou ônibus na cidade em que mora aqui no Brasil, mas quando vai para a gringa topa andar de transporte público e volta para cá contando detalhes dessa grande aventura para um homem branco de Moema. Roberto Justus e a família fizeram questão de registrar em vídeo esse safari humano de rico no metrô de Nova York, que pode ser maior que o de São Paulo, só que nunca será mais limpo. E sim, o Justus também nunca saberá desse detalhe. A melhor parte do vídeo fica por conta do traje escolhido para esse momento. O publicitário deve ter tentado performar um tiozão pobre que depende de transporte coletivo, mas acabou ficando parecido com aqueles emergentes que moram no Anália Franco. O dia que eu coloquei o Roberto no metrô, tô limpando meu óculos na camisa dele. Gente, sabe o que significa isso? Eu venci na vida. Vicky, olha pra mim. Onde você tá? Na próxima, gente. Onde você tá, Vicky? Onde você tá, amor? É no metrô? É tudo muito tragicômico nessa cena, porque não existe nada mais importante para moldar o caráter do que ser humilhado no busão, no trem e no metrô. Cada cotovelada recebida no meio da cara, todas as vezes que a marmita foi apertada até o caldo do feijão escorrer na mochila e as inúmeras vezes que você fingiu dormir para não ceder o lugar para uma velha, te fizeram uma pessoa melhor. Acredite, talvez se o Justus tivesse passado por isso e adquirido conhecimento e habilidades para se deslocar de Calmon Viana até a Berrini mantendo o topete duplex intacto, ele certamente seria um ser humano menos boçal. A pandemia de burrice que assola o Brasil é até mais contagiante que a Covid-19. Por muitos anos, uma das maneiras mais simples para entrar em contato e contrair essa enfermidade era adquirir os cursos do Olavo de Carvalho, do Lair Ribeiro e ouvir diariamente o Pânico na rádio. Mas os tempos mudam e hoje o caminho mais eficiente para ter acesso à burrice em estado bruto é frequentar algum programa apresentado pelo Monark e o Igor 3K. Impressiona muito como as pessoas convidadas para esses podcasts, ao notar que estão frente a frente com duas pessoas incapazes de entender a moral da história de livros da coleção Vagalume, rebaixam o discurso e começam a dar exemplos absurdamente indigentes para ver se a dupla entende o que está sendo dito. Teremos dois exemplos de como a burrice pode ser contagiante, sendo que um deles traz o Nando Moura. O que me interessa é a característica estrutural de cada um. É como você observa. Se você observa em 1920, certo, o nazismo está no aspecto da direita ou está no aspecto da esquerda. Que mão é essa daqui? Direita. E se eu virar aqui?
bem, o cara pode até não ser necessariamente brilhante, mas conseguiu ter desempenho menos eficaz que o mostrado no próprio canal. Outra é uma médica que, para explicar que nem todo colesterol é nocivo, compara o lipídio com o nome Jacinto, que só poderia ser considerado ruim se acompanhado do sobrenome Pinto. Então, a gente chama de alto colesterol um exame que passou de 200, 230, sendo que não é assim que se analisa colesterol. Há todo um contexto para olhar. Pode ter um indivíduo que o colesterol normal dele é de 300. Exatamente. E aí, na verdade, a gente nunca olha o colesterol sozinho, porque o colesterol é seu primeiro nome. Se você chama Jacinto, tá tudo bem. Agora, se você chama Jacinto Pinto, é um problema. É ou não contagioso, hein? Pensa no seguinte, vocês conseguem imaginar uma situação em que o jornalismo é até mais equivocado que a polícia militar? Quando falamos do programa Brasil Urgente da Band, isso não só é possível, como recorrente. Nesta semana tivemos 2 exemplos assim. Um foi na cobertura da invasão da casa da mulher abandonada, ou da mulher da casa abandonada, que apesar de ser uma escrota escravagista exposta pelo podcast de Chico Feliz, não merecia receber a biscoiteira da Luísa Mel dentro do seu imóvel. Na cobertura sensacionalista, Datena subverteu a história toda, se espantou com as condições da casa da idosa e chegou a dizer que quem vive em condições análogas à escravidão, na verdade, seria a tal de Margarida. Como dessa vez a pessoa que mora mal é de Higienópolis e não da periferia, Datena finalmente ficou comovido. O problema é que uma parcela relevante da nossa população vive em condições até piores, mas Datena nunca ligou. Pelo contrário, costuma considerar essas pessoas bandidas até que se prove o contrário para manter a lógica reversa e perversa do apresentador de cabeça widescreen. Já na edição local do Brasil Urgente, transmitida para o Paraná, o repórter Júnior Rocha mostrou que está apto para trabalhar nesse noticiário quando usou a música infantil 5 Patinhos, da Xuxa, para contar detalhes de uma perseguição policial. Rapaz, essa situação é tão boa, essa notícia é tão maravilhosa que merece até uma música. Começa assim: 3 bandidos foram assaltar uma residência aqui na fronteira. O choque e a Rocan chegaram e pá, pá, pá. E os bandidos estão no inferno a queimar. O jornalismo do Brasil Urgente conseguiu algo impressionante e até hoje inédito na sociedade: ser menos ético que a PM. Parabéns! E se você chegou até aqui e gosta do nosso canal, saiba que no dia 3 de agosto, às 17 horas, a gente vai fazer uma aula ao vivo para os alunos do ICL que acompanharam o nosso curso que tá lá. Então ainda dá tempo de você maratonar, são 4 aulas apenas de 1 hora, dura muito menos que qualquer série da Netflix e você assina a partir de R$ 42,00 no plano anual. São mais de 150 cursos com Gessé Souza, vai ter curso do Jamil Chad, tem curso com a Marilena Chauí, isso tudo no ICL, a plataforma que o nosso parceiro Eduardo Moreira e o Gessé Souza fundaram. Tá aqui no primeiro comentário o link para você entrar no ICL, ficar feliz da vida, falar 5 línguas, fazer curso de violão, fazer curso de Excel, fazer curso de história, geografia, marxismo e tudo que você precisar. Tem também o preparatório para o Enem, o preparatório para a OAB, para você que é mais jovem, tá assistindo aí. Se inscreva também, nos apoie. Aqui no primeiro comentário também tem os apoios nossos, o Apoia-se, que é o melhor deles, só tira 13%. Tem também o nosso Pix, nosso PayPal, nossa conta corrente. E aqui do YouTube tem o Seja Membro. Vou pegar um fôlego aí, Matias. Foi difícil agora, hein? Falei muito rápido, cara. Vocês também nos sigam nas outras redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. E se você é um desses que ainda acredita em vereadores como Nicolas Ferreira, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.